Primeiras páginas comentadas, meus caros, do dia 19 de junho de 2022, domingo. O Correio da Manhã diz-nos que o presidente americano dá um trambolhão de bicicleta, opa, cá em cima numa caixa. Eu fico admirado, não pelo trambolhão que ele deu, fico admirado por ele ainda ter a coragem de pegar numa bicicleta, com a idade que ele tem, com as limitações motoras que ele manifesta. Bem, o homem até a andar lhe custa, dá ali uns passinhos de 30 centímetros, não sei como é que ele, um tipo com estas limitações, tem coragem, se atreve a subir para cima de uma bicicleta. Portanto, só mostra que para além de fisicamente estar completamente incapaz, intelectualmente também não está melhor. Notícia principal, parece que o governo inventou agora um bónus no verão para reformados e vai ter que inventar outros, porque mesmo assim os reformados não vão conseguir chegar ao fim do mês. Para já são 70 euros, diz aqui, diz que dá para 2,3 milhões de portugueses, vejam bem, são os mais pobres. Mas é preciso não esquecer que mais do que 40% dos portugueses estão abaixo do limiar da pobreza antes de receberem subsídios, portanto, pelo menos aí mais 2 milhões, pelo menos terão que receber qualquer coisa semelhante, senão não chegarão também ao fim do mês. E mesmo estes, até ao final do ano, se tudo correr como está, vão ter que receber pelo menos mais um reforço para ver se a coisa se mitiga até ao final do ano, na esperança que a inflação desça, o que nenhum indicador nos diz que possa acontecer. A notícia da tarde de ontem foi o pânico nos céus, um avião que andou ali às voltas durante 2 horas e meia, com 388 turistas. A CNN acompanhou aquilo minuto a minuto, essa saga, esse episódio. Felizmente acabou em bem. Parece que o trem de aterragem não recolheu e, portanto, o avião teve que dar estas voltas todas para gastar o combustível que tinha. Enfim, para fazer uma aterragem de emergência, isto faz parte do protocolo. A única avaria foi mesmo o trem de aterragem que não recolheu, portanto nunca esteve verdadeiramente em perigo aquele voo. O rei do Kizomba foi apanhado na companhia do rei dos catalisadores, imaginem. Este segundo fugiu, o primeiro não teve habilidade, ou não conseguiu, ou não quis, e foi apanhado. Ambos viajavam num carro roubado. O rei dos catalisadores parece-me que é a 4ª vez que é condenado, mas continua em liberdade para poder continuar a reinar sobre os catalisadores portugueses, ou pelo menos os da zona norte. Várias vezes condenado, meus caros, agora fugido à polícia por conduzir um carro roubado. O rei do Kizomba não sabia. Sabia que ele roubava, mas não sabia o carro que era roubado. Vamos continuar a seguir atentamente a carreira do rei dos catalisadores. E a propósito, lembram-se do Clóvis? E dos 2 irmãos cidadãos do McDonald's de Coimbra? O JN diz-nos que Portugal é a nova Califórnia da Europa. Não sei se está a referir-se à tranquilidade e à calma do nosso país, se aos investimentos no lazer, não esquecer Los Angeles, se ao investimento nas novas tecnologias, recordando também Silicon Valley, tudo isso é na Califórnia. Hollywood também é na Califórnia e aqui também se fazem fitas incríveis, se calhar é por isso que eles vão escolher Portugal. A Segurança Social cortou 1/4 dos subsídios da educação especial. Pronto, lá está, os cortes. Se não houvesse cortes havia cativações, ia dar ao mesmo. Isto foi Centeno quem nos ensinou. Vamos pôr aqui uns números brutais no Orçamento de Estado, dizemos que aumentámos tudo relativamente ao ano anterior, mas depois cativa-se e não se paga nada, ou muito menos do que devíamos. Diz que pais e terapeutas denunciam recusas em massa e preparam uma manifestação. Vai lá com manifestações, vai. O Instituto garante que não existem instruções para reduzir. Não existem instruções, mas reduz-se na mesma. Claro. Provavelmente uma entrevista que explica muito do que está a passar em Portugal na saúde. Só a questão ideológica pode explicar o porquê de se ter abandonado as PPPs. A falar de saúde, quem o diz é Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. É óbvio que é uma questão ideológica, e a questão ideológica é a seguinte: não se pode deixar que os privados ganhem dinheiro com a saúde. Isso é proibido. É preferível que sejam os públicos a perder milhões com a saúde do que deixar os privados fazer um bom trabalho e ganharem alguma coisa com isso. Portanto, todas as PPPs que nós tínhamos na saúde, apenas uma temos agora, é o hospital mais pequeno de todos.
e todos aqueles que eram hospitais das PPPs, das parcerias público-privadas, é o que quer dizer. É preciso dizer que todos eles trabalhavam bem e com uma qualidade muito acima da média, estavam mesmo no topo do desempenho, e neste momento em que as PPPs acabaram, são os que trabalham pior, são os que estão sob alvo de todas as atenções, justamente agora nesta crise das urgências. O Berloque da Canhota conseguiu o que queria, banir os privados da saúde, a seguir, se o deixassem, bania os privados da educação e por aí fora, ficava isto o Estado comunista, mas infelizmente neste caso o Estado do que aconteceu foi catastrófico. Temos monstros construídos pelos privados, é preciso dizer que os hospitais geridos pelas PPPs também foram construídos por essas PPPs, pelos privados. O Estado não meteu ali um tostão. Agora o Estado ficou com as instalações, com os hospitais, mas não sabe o que lhes há de fazer. E portanto é um verdadeiro caos. Assunto retomado pelo público, as urgências, um SOS ou SNS, realmente neste momento não sabemos se é um SNS ou se é um SOS, e eu inclino mais para esta segunda denominação. Centenas de alunos vindos à Ucrânia discriminados no acesso à medicina, quer dizer discriminados, mas porque não são ucranianos. Parece que as faculdades de medicina só estão a aceitar alunos ucranianos e fecham as portas às outras nacionalidades que também fugiram da guerra da Ucrânia. Um assunto que até já foi debatido aqui há uns meses, saber se realmente Portugal deve receber os refugiados que vêm da Ucrânia, mas que são de outras nacionalidades, atendendo a que são de outras nacionalidades, esses refugiados podem ir para os seus países de origem, que não é a Ucrânia, nem é Portugal. Porque é que vêm para Portugal? É uma questão que se coloca e à qual ainda ninguém conseguiu responder. Ocorre hoje a segunda volta das eleições em França, temos duas coligações, uma liderada por Macron, outra por Mélenchon, o antigo secretário-geral do Partido Comunista francês, que então desapareceu. A França volta hoje às urnas, na segunda volta, uma das coligações vai ganhar, mas sem maioria absoluta. Recordemos que a terceira força política é a de Marine Le Pen, que é um partido, não é uma coligação. Portanto, é o único partido que se apresenta às urnas, dos três maiores, em França, o único partido é o de Marine Le Pen. De resto são conjuntos de coligações entre vários partidos. A CP está outra vez transformada numa desgraça porque houve um aumento de 360% de aumentos das energias, portanto tirou a CP das renováveis. Enchem a boca com as energias renováveis, mas depois não conseguem lá chegar. Em 2025 queriam que consumisse apenas energias verdes, mas é para esquecer. A energia verde é muito giro, mas sem a outra que não é verde não funciona e toda a gente sabe isto. Ora, vejam lá o avião quando andou às voltas, será que esse avião era elétrico? Os navios mercantes, os petroleiros, os transatlânticos, será que alguma vez poderiam ser elétricos? Só não vê quem não quer. O Diário do Kremlin traz-nos hoje a notícia de que a inflação está a disparar. Portanto, a conta de 40 euros de supermercado ficou 12 euros mais cara desde março. Aqui se prova a falsidade da inflação de 8%. 12 euros em 40 não são 8%, meus caros. Sabem quanto é que dá? Dá exatamente 30%. Quase um terço de aumento a conta destes produtos no supermercado. Rendimentos não mexeram, mas os preços dispararam todos, pressionando o orçamento das famílias. Peixe, carne e ovos custam agora mais 15% a 22%. Para encher o depósito são precisos 20 a 30 euros adicionais. Lá está a mesma inflação de cerca de 30%. E a prestação da casa ameaça subir. Não, vai subir mesmo. Com a incerteza de uma guerra sem fim à vista, é provável que o cenário ainda é pior antes de acabar o ano. Ora, este vosso amigo anda a dizer isto desde o princípio deste ano. Mesmo as contas que o Diário do Kremlin faz não são 15 a 22% que dá. Como disse, façam as continhas, dividam 12 por 40 e vão perceber que vai dar 0,3, ou seja, 30% de direitinhos de inflação. Onde é que estão os 15? Onde é que estão os 22? Pior, onde é que estão os 8%? A inflação dos bens alimentícios está acima até dos 30%. Mas mesmo com estes números que nos traz o Diário do Kremlin, isso dá 30%, não dá 15%, não dá 22% e muito menos dá 8%.
O vinho da Madeira está em risco, está a perder terreno para hotéis e bananais. É normal. Se realmente as coisas dão mais dinheiro, são aquelas em que as pessoas investem mais, os empresários investem mais. Portanto, se o vinho da Madeira não dá esse lucro, como dá um hotel ou mesmo um bananal, e olha que bananal até está apropriado. Aquilo é um país à parte, tem regras próprias, não segue nada do que se indica aqui no continente, portanto, eles têm tudo diferente. Isto de Portugal é mesmo uma república das bananas. Bananal não está mal. O Expresso, sabem que ao fim de semana não dá para meter os jornais todos, só nunca mais daqui saímos. Ontem falámos no Sol, hoje no Expresso. O Expresso diz que 5 anos de Pedrógão a situação está mais perigosa do que em 2017. Bom, não há muito a dizer sobre isto, não é? Nós todos esperávamos que isto acontecesse, não é nada de novo. Este é o tal país em que se fala, mas depois não se faz nada, as coisas caem no esquecimento naturalmente, e estamos à espera de outro ano. Isto geralmente é de 7 em 7 anos, portanto ainda faltam 2 em que se repetem estas mega tragédias. Temos realmente a natureza a dar-nos 7 anos de descanso para nós nos reagruparmos, para nós nos organizarmos, mas nós deixamos passar os 7 anos e estamos à espera de mais outro milagre. Portanto, 7 em 7 anos, o mato volta a crescer, as árvores voltam a crescer, os eucaliptos voltam a crescer e os incêndios voltam a aparecer. Os incendiários são os mesmos. Uma novidade é que o Governo não paga ao Ciresp e, portanto, deixa a rede de emergência em risco. Portanto, se fosse preciso agora alguma coisa, felizmente não está a ser, não haveria comunicações como já não houve há 5 anos, e foi esse o principal problema que conduziu a esta tragédia, foi a falta de informação. Pois agora ainda estamos pior. Agora o Governo nem sequer paga ao Ciresp, segundo o Expresso. As chamas deixaram um rastro de destruição ao longo de 47 mil hectares. 5 anos depois, revisitaram aqueles que todo perderam e ouviram os avisos dos especialistas. A conclusão é que pouco ou nada foi feito. É Portugal, meus caros, o país do bananal, e ninguém leva a mal. Costa visitou 7 países europeus e, por mim, visitava ainda mais, e de preferência sem regresso. Andar só de uns para os outros. O aumento da pobreza não aparece nos dados oficiais, que coisa maravilhosa. Condições de vida pioram apesar do recuo do desemprego. Caritas e Banco Alimentar apoiam mais famílias do que em 2019, antes da pandemia. 70% têm trabalho. Pois é, 70% têm, mas 30% não têm. E, portanto, 30% é um número inacreditável para o desemprego, que aparece sempre mascarado com os 4% e os 5% da ordem, e depois os Expresso diz-nos que afinal 30% das famílias que mais precisam não têm trabalho. Mas eu digo já ao Expresso que esses 30% também não querem ter trabalho, porque trabalho é coisa que não falta neste preciso momento em Portugal, e se as pessoas não trabalham é porque não querem, é porque recebem subsídios e depois fazem mais os pescados por fora, economia paralela e tal, e portanto não precisam trabalhar. Ponto final. O Governo está preparado para tirar poder à Ordem dos Médicos. Como é que vão fazer isto? Ultrapassar pela direita. A Ministra está disposta a recorrer a médicos no estrangeiro para contornar as faltas em várias especialidades. No estrangeiro, só se for onde? Em Cuba, na Bolívia. Há urgências com 80% de tarefeiros, meus caros. Isto não é um SNS. Isto é um Serviço Nacional de Desgraça. Disparam pedidos de ajuda de grávidas. Um país do terceiro mundo típico a armar ao pingarelho. Mas o pior é que não enganamos ninguém. Toda a gente da Europa sabe a desgraça e a tristeza, o empobrecimento, a falta de qualidade que este país neste momento se reveste, porque não temos um governo capaz. Há 7 anos que não temos nenhum governo capaz e, portanto, as coisas naturalmente degradam-se, não é? Com o fim das PPPs na saúde, 2.500 médicos e enfermeiros simplesmente abandonaram o SNS. Acham que eles ficaram sem emprego? Eu penso que não. Acham que há médicos e enfermeiros nos centros de emprego, à espera de emprego? Eu parece-me que não. Então quem ficou a perder foi o SNS, não foram os médicos nem os enfermeiros. É preciso abrir a pestana, meus caros. Não podemos ser estúpidos toda a vida. Mas eles acham que sim. Eles acham que os portugueses podem continuar a ser estúpidos toda a vida. E não podemos terminar sem um fretezinho à esquerdoirice, vá. Ventura defende a teoria que inspirou massacres. Mas qual teoria?
o atrasado articulista não explica. Mas é a teoria da grande substituição que se baseia em que a Europa neste momento está a ser substituída gradualmente por imigrantes que vêm de toda a parte do mundo, de países subdesenvolvidos. Mas eu não nego que não haja uma preocupação, não por parte de Ventura ou deste ou daquele, mas por parte de toda a Europa nesse sentido, pergunto aos imigrantes, porque entram milhões de pessoas pelas fronteiras adentro e, obviamente, é uma questão de tempo até que essa gente, os imigrantes, vão substituindo, não substituir, mas é muito diferente, mas vão substituindo a parte das populações autóctones. Mas, enfim, mas é a vida, não é? Desde que não tragam crime, desde que não tragam usos e costumes que colidem diretamente e chocantemente com a democracia ocidental, eu não vejo mal nenhum nisso, nem nunca ouvi Ventura falar nisso. Isto é mais uma forma de irem buscar leitores. Quando Ventura aparece numa primeira página, nem que seja numa pequena caixa em baixo, dá logo mais umas dezenas de milhares de vendas, não é? Já disse isto relativamente à Visão, já disse relativamente à Sábado e digo relativamente ao Expresso, é verdade. De vez em quando é preciso meter o Ventura na primeira página para vender, mais nada. É claro que este artigo se baseia num outro artigo bárbaro que saiu no Público da inimiga de estimação de Ventura, que dedicou toda a sua vida, ou pelo menos os últimos 3 anos, a perseguir o líder do Chega, e encontrei realmente um artigo de 21 de maio que diz a mesma coisa no Público. Ora bem, um artigo de opinião. Aqui há uns meses compilei o número de artigos que esta editora bárbara escreveu sobre Ventura. E, em média, em cada 2 que ela escreve, 1 é sobre Ventura. Isto há anos, pelo menos há 3 anos. Agora não me vou dar outra vez este trabalho porque ela não merece, mas realmente, enquanto o Ventura tiver estes inimigos de estimação na comunicação social, é sinal que está a ir no bom caminho. Gente desta já devia ter sido banida da comunicação social há anos, porque não são jornalistas, são opinadeiros. Portanto, não têm que ter carteira de jornalista. Podem ter a carteira de opinadeiro, a carteira de comenteco, mas a carteira de jornalista é que não. Eu ainda não perdi a esperança de ver retiradas a estes comentecos, a estes opinadeiros, as carteiras de jornalistas. Exatamente porque eles não são jornalistas, não exercem essa função. Eles não fazem jornalismo. O que eles fazem é apenas produzir opinião própria que depois confundem com jornalismo como se tratasse de um facto comprovado. É falso. É apenas a opinião deles. Ou própria ou encomendada, paga. Mas é uma opinião, não é jornalismo, não é factual. O jornalismo tem códigos, tem regras, códigos deontológicos não podem ser violados. Nada tem a ver com o que estes tipos fazem. Isto, eles denominam jornalistas, mas nada tem de jornalistas. No jornalismo não há lugar para a mentira, para a falsidade, muito menos para a manipulação dos leitores, por parte dos produtores da opinião, que não são jornalistas, repito. Portanto, estes tipos, a soldo de quem lhes paga, devem também eles pagar pelo que andam a fazer há mais de 3 anos, confundindo o jornalismo com as suas próprias opiniões ou com as opiniões que lhes são pagas para defenderem. O jornalismo é o oposto disto. E eu espero viver até o dia em que veja estes tipos condenados na barra de um tribunal. Tirar-lhes as carteiras profissionais não chega, porque isso não paga o dano que estes tipos têm produzido, têm causado à sociedade. Manipulação de leitores com factos falsos, fazendo-os passar por verdadeiros, devia ser crime. Bem, sei que não é, porque em Portugal a mentira não é crime. Mas no que se refere a um jornalista, eu não sei se isso não configura o crime de burla. Burla é crime. Portanto, deixo isto para os estudiosos, estudem esta matéria e vejam que há aqui muito jornaleco que devia neste momento estar atrás das grades. É só isto que eu tenho para vos dizer. Estudem, porque há aqui matéria mais que suficiente para punir estes tipos que usam a opinião própria ou externa e paga para confundir os leitores.